Senhores, bom dia. Estamos dando início ao trecho de encerramento do nosso curso em alto estilo, com a presença aqui do nosso convidado, doutor desembargador Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha. É uma honra muito grande para a PGT, para a regional, para a CRJ, para a escola, receber nesta casa o Dr. Alexandre. Estamos aqui na nossa quinta edição deste ano do curso de recurso de revista. Dr. Alexandre certamente vem a brilhantar este evento. Desde o início eu comecei a admirar o Dr. Alexandre. Já prevendo este evento do Rio de Janeiro, meu parceiro das atividades acadêmicas lá na CRJ, Dr. Ricardo, que agora fez uma loucura de tirar uma licença de 1 ano, vendendo tudo em Brasília para fazer um curso em Syracuse, perguntei a ele, eu já havia pensado no Dr. Alexandre, quem nós convidaríamos para, especialmente, abrilhantar o nosso curso no Rio de Janeiro. Ele disse, Dr. Alexandre. Eu digo, é mesmo? Muito bem. Me lembro do Dr. Alexandre, quando o primeiro convocado, né, ao Tribunal Regional, tive a oportunidade de participar de várias sessões com o Dr. Alexandre, e desde logo via o cuidado dele com o trato da questão jurídica, e quando lá se decidia pelo acolhimento da preliminar de nulidade do processo, o doutor Alexandre observava, olha, vamos nos acostumar a registrar que nós estamos dando provimento ao recurso, ainda que nós estejamos acolhendo um tema que foi preliminar no processo de conhecimento em primeiro grau. Ali eu via um profissional preocupado com o respeito à linguagem da ciência. Me lembro de vários episódios. Certa feita, uma questão bastante polêmica, em que estava evidente a má-fé do litigante, o doutor Alexandre disse, estamos aqui entre dois caminhos, ou reconhecer que a parte não conhece as ferramentas do processo, ou que litiga de má-fé. Então, vamos aplicar a pena mais branda, que é a de litigante de má-fé. Então, há várias pérolas, assim, não consigo lembrar de todas neste momento, né, que marcam a trajetória do Dr. Alexandre. Tive a satisfação de encontrá-lo em Brasília, convocado por 1 ano para julgar agravos de instrumento, e ele foi a Brasília demonstrar seu talento. Suponho que ele não seja hoje ministro do TST, porque não tenha se esforçado para isso, porque talento e reconhecimento certamente ele tem. De modo que nós temos aqui um magistrado que marca a sua trajetória pelo estudo, pelo seu compromisso com a ciência, pelo cuidado com que trata cada um dos seus processos, pela criatividade com que elabora as suas decisões, de modo que é uma honra muito grande para nós receber aqui o Dr. Alexandre. Obrigado. Doutor Enéas, eu também comentava com ele que rever o amigo, para mim, é fazer um passeio na história, porque a primeira vez que fui convocado ao tribunal, eu não me lembro bem se é em 97, mas eu creio que isso tenha sido em 97. Os primeiros 2 procuradores com quem eu trabalhei foram o doutor Inês e o doutor Enéas,
enfim, eu acho que era na quinta turma, não é isso? Acho que era na quinta turma, ou na segunda, não sei. Foram as duas turmas onde eu estive quando convocado, e era muito interessante, porque, enfim, doutor Enéas lembrou de fatos que eu mesmo não me lembro, mas eu me lembro de uma algo que marcava muito na atitude dele, que era uma atitude bastante colaborativa com o tribunal, né? Bastante opinativo nas discussões que nós tínhamos, e daquilo nasceu uma admiração mútua, um respeito muito grande. Eu tive também o privilégio de estar presente na defesa de tese de mestrado de Sua Excelência na PUC do Rio de Janeiro. Isso eu já também não me lembro, talvez ano 2000 por ali, né? Ano 2000 por ali. E, enfim, eu quero começar dizendo que para mim é uma alegria enorme estar aqui, de verdade, uma alegria enorme. Acho que a primeira vez que estive falando aqui nesse auditório foi em 95. A doutora Cida me disse que seria 95. E numa feliz coincidência, essas várias conexões que a gente vai vendo aqui hoje, na ocasião nós tínhamos como novidade a tutela antecipada, e a gente fez aqui um seminário enorme para a gente tentar entender qual era a diferença entre a medida cautelar satisfativa e a tutela antecipada, né? Hoje, acho que em introdução ao estudo do direito processual, a gente já fica sabendo disso, né? Que nem criança pequena hoje, quando pega um telefone celular, não sabe falar, mas já sabe teclar, né? É mais ou menos essa relação. Para a gente era algo assim, de uma indagação enorme. E eu venho aqui falar com vocês em momentos de tantas mudanças, que cheguei à conclusão de que esse auditório tem em relação a mim uma vis atrativa, assim, né? De momentos polêmicos eu acabo estando aqui para poder conversar alguma coisa com vocês, e oxalá daqui a um tempo, quando eu volte aqui, se a vida me brindar com essa oportunidade, a gente vai olhar e falar assim: bom, essa reforma trabalhista é uma bobagem, né? Coisa tão simples, né? Mas que perdemos tanta noite de sono, né? Perdemos tanto tempo para uma coisa que era assim tão simples. Mas enfim, eu não posso deixar de falar também da minha satisfação de rever aqui grandes amigos, né? Que são os procuradores que trabalham com a gente no dia a dia, né? Doutora Daniela, doutora Tereza, enfim, a turma que naquela lida, na dificuldade da sessão, tem estado conosco. Enfim, gente, o que é que eu pensei de estar conversando com vocês hoje? Não tem como a gente se fixar no ponto recurso de revista como se nada estivesse acontecendo, né? Como se nós não estivéssemos em plena vacatio legis para tentar compreender o movimento que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Eu pensei em oferecer para vocês o seguinte trajeto nessa nossa conversa aqui. Primeiro eu vou tentar situar um movimento histórico-evolutivo bem rapidamente do direito do trabalho e do direito material do trabalho, para a gente poder entender ou tentar situar dentro da minha ótica discursiva aqui qual é qual é a trajetória e qual é o impacto do que está acontecendo, para a gente tentar também debater aqui algumas possibilidades, algumas saídas, né? E claro que, embora seja recurso de revista, a gente vai tocar também no direito material do trabalho, porque
porque acaba sendo um mesmo movimento, embora a questão processual tenha as suas nuances, principalmente em razão da recente introdução no nosso mundo do Código de Processo Civil, que é uma realidade, e acho que é uma realidade que traz uma densidade bastante importante, né, nesse processo de compreensão e de análise conjuntural que eu pretendo fazer. Eu quero deixar algumas questões já assentadas. Primeira, é que a gente está falando muito de reforma da lei, reforma do direito a partir da lei, e eu acho que tem um debate prévio a toda essa compreensão, que é o debate da própria filosofia do direito. É a questão da queda de braço que vem de positivismo e naturalismo, né? É aquele velho debate de circunscrição do direito ao que diga a letra da lei, o debate do positivismo, o debate proposto pelo positivismo, e o debate do que se enxerga no direito a partir da lei, mas com um sentido mais ampliado, que me parece que é o debate do constitucionalismo moderno e do modelo que nós temos no Brasil a partir da Constituição de 88. E eu acho que é importante a gente começar essa nossa conversa a partir dessa perspectiva, porque eu acho que nós estamos tão encerrados no impacto da mudança, porque de fato ela impacta aspectos estruturantes do direito do trabalho e do processo do trabalho, que tem causado uma certa perplexidade, a ponto de nós não estarmos fazendo a discussão anterior, com a indagaçãozinha simples e com respostas tão profundas e tão díspares entre si. Direito ao que está na lei, ou direito é apenas aquilo que está contido na lei, porque é esse o debate que nós vamos traçar. Vou dar um exemplo para vocês. Pegando a questão da norma coletiva, né? O artigo 8º no projeto que aí está, ele vai dizer que a interpretação das normas coletivas a partir da vigência da nova lei é uma apreciação que deve se circunscrever à validade dos negócios jurídicos, tal como posto no Código Civil. Quais são os 3 elementos da validade do negócio jurídico? Capacidade das partes, forma não vedada em lei e objeto lícito, né? Num primeiro momento a gente pensa assim, bom, pegando a letra fria da lei, bom, eu só tenho que analisar requisitos formais. Isso foi anunciado, já foi dito, as pessoas se assustaram com isso. Mas, em primeiro lugar, quando nós falamos de normas coletivas, nós estamos falando de acordos e convenções coletivas e, bom, também de lambuja as sentenças normativas. E o que é que diz o inciso 26 do artigo 7º da Constituição? Que são normas jurídicas, que têm força de lei o conteúdo dessas normas coletivas. O que significa, gente? A menos que o juiz não possa interpretar mais a lei, a menos que o membro do Ministério Público não possa mais interpretar a lei, a menos que o advogado, primeiro intérprete da causa, não possa mais interpretar a lei, não faz o menor sentido essa extração quase literal da lei. Porque, na verdade, todos os operadores do direito, e isso é um princípio constitucional, e vejam bem, eu daqui a pouco vou voltar à questão de regra e princípio, que eu acho que é a grande questão que se coloca aí, eu vou retomar esse aspecto, mas a menos que a Constituição, em toda a sua convergência, não permita
mais a interpretação em qualquer segmento que seja do direito, e nós sabemos que a Constituição não fala isso, a Constituição não cria nenhum entrave à interpretação, ao contrário, ela traz uma carga valorativa absurda, a menos que eu chegue à conclusão de que vai existir alguma janela não prevista na Constituição para que não se interprete a lei, o artigo 8º já não pode ser interpretado da forma literal. E se eu deixar de me assustar um pouquinho mais e for um pouquinho mais fundo, quando se fala de licitude do objeto, o que é que o próprio Código Civil impõe ao intérprete? A análise de conteúdo do que está ali. Então, num primeiro momento, eu poderia extrair o seguinte: bom, a partir do artigo 8º, cabe ao juiz apenas a análise do conteúdo obrigacional. Conteúdo obrigacional diz respeito às partes e às formalidades para o ajuste coletivo. Mas não, porque dentre os elementos que vão caracterizar a licitude pelo próprio Código Civil está a licitude do objeto. Então eu tenho que fazer uma análise de conteúdo. E aí nós vamos chegar a um aspecto que eu acho que nos favorece, e eu falo que nos favorece independente de posição política e independente de posição ideológica, mas na condição de juristas, que é aquilo que o Dr. Enéas falou em determinados episódios que ele notou, e eu acho que é o cuidado que todos nós que lidamos com o direito devemos ter, independente das nossas questões ideológicas, das questões que nos orientam, inclusive politicamente. É o compromisso com o rigor científico, com o rigor jurídico. E em termos de rigor jurídico, eu não tenho a menor dúvida de que remanesce, porque a Constituição assim determina, o papel de intérpretes que todos nós temos do direito, onde as normas coletivas são apenas mais algumas espécies, porque na verdade nós vamos ter 3, algumas espécies de fontes formais do direito. Mas vejam bem, a intenção do legislador pode ter sido uma intenção mais restritiva? Pode. A norma, essa norma como um todo, ela tem um viés mais pró-empresário? Tem. Isso aí é indisfarçado, é afirmado, né? Se vocês pegarem, ontem foi veiculado nas redes sociais acho que um congresso que houve em São Paulo, do mundo do agronegócio, onde teria sido dito que a reforma trabalhista é só a abertura da porta para que outras mudanças mais profundas sejam feitas. Então, pode existir toda uma tentativa? Pode. E pode existir, inclusive, para nós, operadores do direito, caminhos que alterem substancialmente o rumo que o direito do trabalho tinha até então. Depois nós vamos poder aprofundar mais esse debate. Mas o fato é que não pode ser retirado, e aí nós entramos num aspecto do conteúdo essencial da Constituição, não pode ser retirado de um órgão do Poder Judiciário a sua função precípua, que é de interpretar. Simples assim. E difícil assim também, porque nós temos a clara percepção de que as alterações que vão se suceder são alterações que mudam o eixo. Mas para a gente entender isso, eu quero falar um pouquinho dessa trajetória, de como se formou esse eixo. E quem é o alvo real? Quem é o alvo real da transformação? Nós não temos dúvida de que, a partir de um determinado momento histórico, eu até por uma questão ética não vou situar, quando falar disso, momentos históricos, porque eu vou estar falando da justiça do trabalho e eu integro a justiça do trabalho,
Eu posso pensar sobre ele, eu não posso falar em público sobre ele. Não é que eu não posso, eu não devo. E prefiro me ater a não ultrapassar certos limites que eu entendo que existam. Mas é certo que a partir de um determinado momento histórico, o Tribunal Superior do Trabalho passou a ter um engajamento maior dentro daquilo que ele concebeu como uma função ideal do direito do trabalho. Que eu poderia resumir, eu falo aqui muito a grosso modo e até em razão do que permite esse encontro, simplificadamente, a Justiça do Trabalho tem como função proteger o economicamente mais fraco. Isso não era muito claro no Tribunal Superior do Trabalho, mas a partir de um determinado momento ou de uma determinada tendência, houve um maior engajamento da Corte Suprema Trabalhista com essa ideia que era muito vista nas decisões de primeiro grau. Vocês vão lembrar que até 1999 nós tínhamos a representação classista. E com a representação classista, o primeiro grau e o segundo grau de jurisdição, nessa convivência com os classistas, tinham um compromisso com a manutenção de um direito do trabalho que fosse efetivamente protetor dos trabalhadores. Por quê? Porque pelo menos 50% de quem estava ali do teu lado tinha um interesse, quando manifestava isso, mas sempre que podia manifestava, o interesse de que a economia da empresa tem que se sobrepor a questão dos direitos do trabalhador. Ou esse cara faz isso, ou esse cara faz aquilo. Ou seja, a gente tinha alguém do seu lado que tentava minar a concreção de uma certa lógica, de uma certa compreensão de direito do trabalho que formulava o direito do trabalho. Então havia um engajamento muito grande dos juízes de primeiro e segundo grau, proporcionado por uma situação de fato. Qual é a situação de fato? Os classistas, de alguma maneira, encarnavam o embate da relação capital e trabalho. A gente percebia isso de uma maneira muito clara. Isso em 99 deixa de existir, mas é interessante que há uma mobilidade nos tribunais, justamente pela extinção da representação classista, em que nós, juízes togados, passamos a ocupar, fundamentalmente nos tribunais, e isso vai acontecer também no Tribunal Superior do Trabalho, as vagas que eram dos juízes classistas. Então, esses juízes que eram comprometidos com essa essência do direito do trabalho, ou com essa compreensão de um direito do trabalho que, apesar de nós, juízes, sermos imparciais, é um direito que, por si só, ele já protege uma das partes, ele equilibra desequilibrando, ou ele reequilibra uma relação que é desequilibrada, criando uma equivalência jurídica onde há disparidade econômica. Esses juízes acabam ascendendo aos tribunais e, por sua vez, ao Tribunal Superior do Trabalho. Essa visão é levada para o Tribunal Superior do Trabalho. E é esse movimento que eu digo para vocês que começa a modificar a jurisprudência do TST. Uma jurisprudência que até então era muito mais moduladora do que uma jurisprudência prospectiva, ou seja, uma jurisprudência que buscava muitas vezes alcançar um sentido da norma que era mais subjacente, um sentido da norma que era mais oculto ou talvez mais principiológico. Ou seja, seria necessário uma maior teleologia para se chegar a determinados conceitos jurisprudenciais, com um nível maior de sofisticação interpretativo do que o que existia pela aplicação mais literal da norma.
E foi assim que a jurisprudência do TST foi ganhando uma pujança muito grande e assumindo um norte de engajamento indisfarçado, bastante notável. Pois bem, isso retratou uma possibilidade do direito do trabalho, uma possibilidade que tem a ver com a sua raiz histórica. Por quê? E aí nós vamos voltar. Eu fui na frente, agora eu volto lá atrás. Porque a Justiça do Trabalho no Brasil é um exemplo único. Não é um exemplo único porque nós somos uma justiça especial e separada da justiça comum. Isso não é caso único. A Alemanha, por exemplo, tem um sistema semelhante, inclusive com a participação de leigos nas sessões. Os classistas na Alemanha não são como nós tivemos aqui, um corpo que compõe uma burocracia que passa a pertencer ao aparato estatal. Era o que acontecia no final das contas, com aqueles mandatos, com reconduções, etc. Na Alemanha, eles recebem jetons. Os classistas, eles aparecem numa sessão por ano, ou 2 ou 3 sessões por ano, e vão receber jetons, mas eles não vão ficando permanentemente. Eles chegam realmente para atuar num paralelo que não é exatamente, aliás, longe de ser o que é o júri nos Estados Unidos, mas a ideia é a mesma. E a ideia é a mesma dos classistas que, quando tínhamos aqui a concepção, nós trazemos as pessoas que conhecem o mundo do trabalho, o dia a dia dos locais de trabalho, e vamos trazê-los aqui para poderem agregar valor às discussões jurídicas e assim funciona. Pois bem, aqui no Brasil nós tivemos com a criação da Justiça do Trabalho, uma arquitetura que aniquilava ou que dificultava ao extremo a atuação do sindicato na fábrica, nas unidades de trabalho. Como? A CLT ela é resultado de uma ocupação de espaço legislativo. Qual é a atividade básica do sindicato? É criar normas de conduta. A negociação coletiva é a atividade básica do sindicato. Pois bem, Getúlio Vargas não queria isso, né? Porque com essa articulação do sindicato no diálogo com o empregador, em primeiro lugar, ele está criando problema para o empregador. O empresário chegava e reclamava: vem cá, presidente, não dá para ficar desse jeito, não. Os caras estão lá me enchendo o saco, pô, trazendo essas ideias da Europa, de anarquismo, comunismo, isso não me interessa. Então, assim, primeiro ele atendia a um interesse da classe econômica dominante que precisava dar suporte. Por quê? Porque nós estamos falando num momento pós-1929, pós-queda da Bolsa de Nova York, que dá uma desestruturada na economia mundial, no momento em que nós quebramos a nossa economia cafeeira, nossa economia que era fundamentalmente agroeconômica, e era necessário reagrupar essa burguesia econômica e dar um sentido mais industrial, que é o que vem acontecer, e todos nós sabemos disso, com Volta Redonda e etc. Ou seja, era necessário dar uma racionalidade e uma previsibilidade. Essa palavrinha é importante, eu voltei no tempo para resgatá-la, que ela é a palavrinha que é a tônica da reforma de agora, mas era necessário dar uma previsibilidade às regras do jogo para que a economia pudesse se desenvolver bem. Então, o direito do trabalho vai surgir entre nós, tirando o sindicato de cena, e, ao mesmo tempo, criando certeza para a classe dominante. Então, assim, o direito do trabalho ele surge como regra de proteção ao trabalhador depois. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, antes disso, ela é criada para suprir duas necessidades. A primeira delas, a lacuna em que a lei pudesse não ter chegado, pudesse não ter alcançado. Tudo bem, a CLT minuciosa tem um mundo de artigos, né? Quase 1000 artigos, mais de 800 artigos. Agora,
havia... o Brasil tinha saído da escravidão em 1800 e pouco, nós estamos falando do início dos anos 1900 e não se sabia, com aquela codificação, se o legislador tinha alcançado ou tinha logrado êxito em de fato regulamentar todas as relações. O que é que eles tinham que ter uma válvula para preencher lacunas. Artigo 8º dá uma dessas válvulas, diz que o direito civil vai ser fonte subsidiária. A outra válvula qual é? Poder normativo. Então precisava de uma justiça que pudesse editar normas, que pudessem complementar uma ordem nova, cuja dimensão ou cuja capacidade regulatória ainda não se conhecia. E a segunda função, uma justiça que estivesse dentro do poder executivo para atender aquilo que fosse à vontade, e nós estamos falando de governo não popular, de governo que vai impor uma ditadura importante no Brasil, mas nós tínhamos uma necessidade de aquele direito novo criado não fugir do controle. Rapidamente a Justiça do Trabalho se torna autônoma e com essa autonomia, pegando aqui o autor que o meu amigo Enéas lembrou e de quem eu gosto muito, o Dworkin, nós, operadores do direito do trabalho, resolvemos levar esse tal direito do trabalho a sério. Né? A gente criou, isso é caso único no mundo, nós criamos por dentro do judiciário um sistema com princípios e garantias próprios. Onde estão os princípios do direito do trabalho escritos como tal na CLT? Em lugar nenhum. A CLT não fala, são princípios do direito do trabalho, não fala. O artigo 8º fala de uma maneira genérica que o juiz, na lacuna da lei, vai poder usar os princípios de preferência, os princípios gerais e de preferência os princípios gerais do direito do trabalho. Mas esses princípios não estão enunciados. Tanto que a doutrina vai recorrer a uma obra clássica que nem brasileira que é do Pla Rodrigues, no Uruguai. Né? Nós fomos, antigamente a LTR não tinha um livro que tinha sido, saiu de circulação, então quem conseguiu uma cópia do livro do Pla Rodrigues tinha que passar para todo mundo xerocar, não existia, né? O pessoal da velha guarda tinha que passar por esse sufoco, não tinha internet. Então assim, o Pla Rodrigues era uma referência, mas foi uma construção doutrinária. Nós não tínhamos esses tais princípios. Esses princípios foram sendo criados e sedimentados a partir da interpretação jurisprudencial. Ou seja, a Justiça do Trabalho resolveu levar a sério o direito do trabalho até um ponto, isso ficou tão encarnado, em que, quando nós chegamos em 88 com a Constituição, não se brigou pelo fim da unicidade sindical, que era a bandeira do sindicalismo, que se chamava o novo sindicalismo, que nasce com as centrais sindicais, com a CUT, etc., isso no início da década de 80, passa a não ser mais a briga deles ou bandeira na Constituinte de 88, e reforça-se a unicidade sindical e reforça-se o papel da Justiça do Trabalho. Ou seja, o artigo 7º ele traz uma carta bastante estruturada, bastante engordada, até por assim dizer, para um texto constitucional com direitos e garantias sociais ao trabalhador, fundamentalmente no artigo 7º, mas vai do 7º até o 12º, e traz isso de uma maneira tão forte, tão bem estruturada, que é a prova da encarnação do direito do trabalho na Justiça do Trabalho. E aí eu falei tudo isso para vocês, por quê? Para a gente poder entender o momento atual. De fato, hoje, a reforma que se propõe, a reforma que vai começar a viger daqui a alguns dias, ela teve um alvo que é indisfarçado.
Esse alvo é o TST. Esse alvo é essa jurisprudência mais engajada que o TST passou a ter a partir de um determinado momento histórico, como eu falei para vocês. Por quê? Porque não tem como você afetar o direito do trabalho sem afetar a justiça, porque no fim das contas, nós fomos, de uma certa maneira, inconfidentes, nós fomos traidores, essa é que é a verdade. Nós, operadores do direito do trabalho, porque o direito do trabalho, como eu estou falando para vocês muito a grosso modo, a gente podia passar o dia inteiro detalhando as razões para eu poder justificar isso que digo a vocês, mas nós fomos criados para defender o interesse econômico. Estávamos naquele tripé, legislação detalhada, sindicato único e justiça. Fora da justiça comum. Pois bem, quando a gente leva isso a sério, a gente rompe um pacto tácito que existia entre o poder varguista e o empresariado de então. Tudo bem que isso veio se modulando, porque no fim das contas chegou-se à seguinte conclusão: demos os anéis, mas não perdemos os dedos. E conhecemos a regra do jogo. Quando o TST começa a aprofundar mais esse que passou a se chamar garantismo, eu não gosto dessa palavra, porque acho que ela, dentro da precisão terminológica, ela não expressa aquilo que o garantismo, que vem ser cunhado pelo Ferrajoli, quando trata dos direitos fundamentais, ele não expressa a noção de universalidade dos direitos fundamentais, que é o que se tenta introduzir com a noção de garantismo. Mas, enfim, foi a expressão que vingou no direito penal e acabou sendo usada entre nós trabalhistas também. Mas um direito mais pró-operário no TST. Então, o que se ataca hoje, quando se ataca o Tribunal Superior do Trabalho, e o ataque é o Tribunal Superior do Trabalho porque foram milimetricamente pensadas as súmulas, as OJs que de fato incomodavam ou que de fato traziam essa interpretação mais nuclear, mais genética e menos literal da lei, a ponto de se falar em criação de direito. Isso está muito claro, a reforma fala que não é dado na interpretação aos tribunais criar norma, dizer aquilo que a lei não diz. Isso é o que está expresso no artigo 8º. Então, assim, o alvo é esse. A gente vai pegar as disposições que são modificadas lá no direito material, fundamentalmente, e algumas de direito processual. Quase todas são disposições que atacam menos a lei diretamente na sua literalidade, mais a jurisprudência do TST. Então, assim, eu tenho conversado com amigos ministros e tal, eu percebo assim um marasmo, um baixo astral entre eles. Claro, a pancada foi em cima deles, mas essa é a pancada visível, a pancada imediata. Existe, na verdade, um alvo maior. Esse alvo maior é o próprio direito do trabalho. Na medida em que o direito do trabalho se encarnou na justiça do trabalho, como eu procurei mostrar para vocês até então. Esse é o pequeno percurso histórico que eu queria fazer do direito material e que me permite um segundo momento, que é o do direito processual. E eu vou me valer de uma colinha que quem me dá é o professor Manuel Antônio. Eu tenho um problema, o pessoal que me conhece mais tempo, eu tenho um problema com relógio. Ele é meu inimigo. Então, se eu me perder, vocês me avisam, tá, gente? O desembargador Ivan, enquanto eu ponho a água aqui, eu vou lembrar, o desembargador Ivan era presidente do tribunal quando eu era presidente da Matra. Aí, quando eu tinha que falar nas solenidades, ele falava comigo antes assim: não vem com aquele discurso de Fidel Castro, não, pelo amor de Deus. Tenho que terminar essa sessão. Bom, gente, mas aí vindo para o direito processual,
eu vou me valer de um artigo do professor Manuel Antônio, de janeiro do ano passado, também a véspera de terminar a vacatio legis para a entrada em vigor do CPC, onde ele estabelece também um paralelo entre o Código de 39 e a CLT. E eu achei muito interessante e acho que ela também serve como ponto de reflexão nossa no momento em que nós estamos. Ele diz o seguinte: até 1939, a vida civil, ou as demandas afetas aos processos não penais, eram reguladas por normas processuais reinóis. Apesar da independência do Brasil, em 1822, a legislação que vigorava ainda em termos de processo eram as ordenações, eu não me lembro agora quais delas. As Filipinas. Eram as Filipinas nessa época. Muitas foram até 1850. É isso com a aí. edição do regulamento 737, que só então aboliu. E aí, nós tínhamos um sentimento de colonização processual que era absurdo e gerava a urgência, gerava a necessidade de uma norma processual específica. Quando chega a norma de 39, Código de Processo Civil, ela foi saudada mais do que como um marco legislativo importante, mas como o nosso grito de independência às margens do Ipiranga, às margens plácidas do Ipiranga, no âmbito processual. Foi saudado de uma maneira muito efusiva e, enfim, as relações processuais brasileiras davam um salto efetivo no sentido de ter uma identidade própria. Curiosamente, a CLT vem em 1943. E, gente, se hoje nós estamos num momento em que tudo é instantâneo, né? Hoje a gente mal acordou, antes de abrir o olho já está apertando o celular para ver o que é que tem ali, né? Tudo é instantâneo, tudo é muito rápido. Imagina esse ato entre 39 e 43. Na época era nada. É absolutamente coexistente a introdução das normas processuais trabalhistas no mundo jurídico ao Código de Processo Civil. E Manuel Antônio, ele advertia isso porque antes mesmo da reforma trabalhista, antes mesmo do impeachment, antes mesmo de todo esse terremoto que nós tivemos no cenário nacional da metade do ano passado para cá, que gerou o meio ambiente propício à reforma que nós estamos vivenciando, ele dizia o seguinte: o processo do trabalho tem a sua razão de ser. Não tivesse, em 1943 nós teríamos uma CLT circunscrita ao direito material. Então, o direito processual do trabalho, ele precisa ser preservado porque ele foi concebido como uma necessidade para instrumentalizar um direito específico. O lado oculto, mais subjacente a esse artigo, era o seguinte: se nós não preservarmos o processo do trabalho, nós podemos estar matando o próprio direito material que ele veio para veicular. A razão de ser da independência do direito processual do trabalho eram os princípios e a lógica protetiva do direito do trabalho. Daí porque o processo ser informal, as partes poderem estar independentemente do advogado, terem capacidade postulatória e por aí vai, né? O princípio da gratuidade, por aí segue. E isso foi muito importante no momento que a gente começou a discutir reforma de processo civil entre nós, juízes. Esse artigo me calou muito fundo, porque
eu tinha uma percepção de que, talvez em razão dessa síndrome de cachorro vira-lata, nós, Justiça do Trabalho, fomos seduzidos pela sofisticação do processo civil e acabamos perdendo muito daquilo que o processo do trabalho tinha de melhor, que é a sua simplicidade. Quantas teorias processuais a gente tem hoje? Isso é ótimo no campo do debate. Isso no campo do processo é terrível. É terrível, porque a gente não consegue materializar. Depois, quando a gente fala especificamente do recurso de revista, a gente vai ver o recurso de revista é um recurso fundamentalmente formal. É um recurso onde está se analisando, e Enéas sabe, estando em Brasília, que também, se não for dessa maneira, o tribunal não dá conta. O TST não dá conta. Então, assim, a gente foi chegando a um nível de exigência, de nuances processuais, de um apego à técnica processual tão grande, que, com isso, nós criamos uma via para o esvaziamento do direito material, via processo. E o que é mais curioso nessa situação toda, né, nesse trajeto, é que determinados achados do processo civil eram, a rigor, importações de velhos conhecidos do processo do trabalho que surgiam como novidades. Por exemplo, a conciliação. A conciliação, de repente, foi encontrada pelo processo civil como a panaceia para todos os males processuais, e ninguém falou que a Justiça do Trabalho nasce como junta de conciliação e julgamento. Antes de julgar, nós temos por vocação conciliar. Tanto que, sob pena de nulidade processual, acho que hoje em dia ninguém mais diz que o processo é nulo por isso, mas há um tempo atrás ainda se encontrava julgamento anulando decisão de primeiro grau porque o juiz não fez a segunda proposta de conciliação. Não teve audiência. E mudaram o nome ainda da junta para Vara do Trabalho. É isso. Dentro dessa mesma... Dentro dessa lógica. É isso aí. Então, assim, nós fomos perdendo, dentro disso que eu chamo de sedução pelo processo civil. O processo civil tinha coisas muito legais. Falei para vocês, em 95 nós fizemos aqui esse auditório lotado, né? As pessoas em pé, tiveram que colocar a cadeira ali na lateral, porque nós tínhamos que discutir a diferença entre a tutela antecipada e da cautelar, a diferença entre ela e a cautelar satisfativa. E a gente já tinha reintegração do dirigente. Já tinha uma tutela antecipada antes. Sim. A tutela antecipada antes. Então, vejam bem, a nossa relação com o processo civil sempre foi aquela relação de admiração, mais ou menos assim como a Rede Record para a Rede Globo, né? A Justiça do Trabalho queria ser a Globo, mas a Globo é o processo civil, é a Justiça Comum, a gente é Record. No mais, a gente vai tentar, na hora da novela, ter um pico de audiência ali, né, próximo dos 2, 3%. Conseguimos, né? Eu sou botafoguense, a gente chega no estádio, conseguimos. Amanhã, não, depois da manhã é o jogo Botafogo Nacional, então não tem mais ingresso para vender, a gente já está feliz, sabe aquela coisa? Primeira vitória do Botafogo, olha, Nacional, aprendam e tal. É isso, Justiça do Trabalho é isso, a gente acaba vendo a Justiça Comum com um respeito tão sacralizado que a gente, de uma certa maneira, se desrespeita. E acho que a Justiça do Trabalho é paradoxal. Ela se respeitou porque ela ganhou muita projeção, e a projeção a ponto de incomodar e ocasionar a reforma que está aí já consumada e que nós vamos ter que lidar com ela. Mas, por outro lado, internamente, no fundo é aquela coisa, mas o processo civil fez isso, o processo civil fez aquilo. E no ano passado, com a introdução na nossa vida desses valores do processo civil, nós tivemos
bastante perplexidade, tivemos muita coisa para lidar, a ponto do TST sair com aquela instrução normativa número 39 para dizer o que era cabível e o que não era cabível, sem prejuízo de outros acréscimos futuros ou outras considerações, o que levou a uma ação por parte da ANAMATRA, né, e da qual se tirou o seguinte: bom, o TST ele está agindo dentro de uma lógica constitucional da segurança jurídica, é um valor, é um bem jurídico constitucional, estampado lá no artigo 5º, mas ele não pode interferir na livre convicção do julgador. Se ele não pode interferir na livre convicção do julgador, aquela instrução normativa ela é mera orientação, né? Ela tende a atender à rápida solução dos litígios, evitando determinadas discussões que são desnecessárias. Ela orienta, porém, não vincula os julgadores dos tribunais e de primeiro grau. Foi uma solução, mas o que eu quero dizer para vocês é isso, o primeiro ato do Tribunal Superior, e não vai nenhuma crítica, porque eu acho que é uma prática que a gente vem adotando, nós do direito do trabalho e do processo do trabalho viemos adotando ao longo do tempo. O primeiro ato é tentar pegar o processo civil e fazer o seguinte: como é que eu encaixo o processo civil no processo do trabalho? O que vai ficar bacaninha aqui, né? Antes da gente fazer aquela pausa, aquela respiração que os orientais nos recomendam, inspirar, expirar e tentar entender o momento, aquela pausa crítica para eu pensar o seguinte: bem, onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Nós fomos muito pouco críticos em relação a isso, tivemos muito pouco debate interno em relação a isso. Mas, não obstante tudo isso, com a reforma que se apresenta agora no âmbito trabalhista, por incrível que pareça, o CPC pode ser a nossa porta, entendeu? A nossa porta de pelo menos no âmbito processual, de uma valoração do conteúdo dessa norma expressa que aparentemente ela, e até pela vontade do legislador, ela é cada vez mais restritiva, num sentido em que permita a nós, operadores do direito, continuarmos a ser intérpretes, continuarmos a ser juízes do meu lado, continuarmos a ser procuradores do lado de vocês. Ou seja, cada um continuar cumprindo a sua função. Por quê? E aí é que começa a entrar num âmbito que eu acho relevante. Porque discutir sobre o aspecto constitucional é o caminho, mas traz enormes dificuldades. É o caminho porque nós sabemos que a Constituição, ela é, dentro da hierarquia das fontes, o polo de irradiação de direitos, né? Todo o sistema ele tem que ser interpretado à luz da Constituição. E as dificuldades, mas isso falando assim, grosso modo, as dificuldades começam a vir, primeiro, porque a Constituição, para que ela seja permanente, ela é uma norma de harmonização. E nisso ela se diferencia da lei, que é uma norma de conquista. Norberto Bobbio, quando defende o positivismo, ele vira e fala que lei é sim expressão de quem tem poder. É o poder do legislador. E o poder muda de mão. Vide o que a gente está vivenciando aqui agora. Se foi golpe, se não foi golpe, isso é outra história. Se alguém deu golpe, teve poder para dar o golpe e instituir uma nova ordem, continuamos sob o prisma jurídico falando, e dentro dessa ótica, de poder. Então, lei é expressão de poder. E como o poder é cambiante, a lei também é cambiante.
E nisso ela não tem nada de inconstitucional. Ah, o governo é ilegítimo. Ela não... A reforma está aí, né? Está aí. Nós temos várias leis que a gente quer que sejam preservadas, que foram editadas durante o governo militar. Ou durante a ditadura Vargas. Então, a questão do vício de origem não nos socorre. Não é um bom argumento. Então, a Constituição, as constituições democráticas, o sentido de permanência delas é algo que a gente está aprendendo no Brasil, porque nós já temos um sem número de emendas à Constituição e nós temos um período de longevidade constitucional o maior que nós temos no Brasil. Nós nunca tivemos uma Constituição que durou tanto tempo, mas nós temos muito pouco apego constitucional, não faz parte da nossa cultura jurídica ou cultura como povo, um apreço pela Constituição, mas o sentido de permanência da Constituição é a sua pacificação, são os interesses conflituosos que existem dentro de qualquer Constituição para ela perdurar. Então a nossa Constituição, ao mesmo tempo que fala de direitos sociais, ela fala que ela preserva a propriedade, o valor econômico da iniciativa privada, ou seja, ela vai conjugando para justamente ela poder atender a quem estiver no poder em dado momento histórico. Ela tem que ser assim. Então ela acaba sendo, apesar dela ser um ponto de partida, nas sociedades constitucionais, a Constituição se transforma muito rapidamente em ponto de chegada. Ela irradia os valores, mas a questão da constitucionalidade acaba sendo muito mais um fruto de um movimento de retorno, de um movimento de chegada. E aí nós temos os métodos de interpretação conforme, de inconstitucionalidade cada vez menos declaradas pelas cortes constitucionais. Isso é no mundo inteiro, e o Supremo não é diferente em relação a isso. Então, eu comentava aqui, antes de começar a falar com vocês, a meu juízo, é muito mais importante nós buscarmos sentidos, e esse momento agora é um momento de debate, muito mais de dúvidas do que de certezas em relação à ordem que vai se instaurar, mas eu penso que é muito mais constitucional nós discutirmos a própria interpretação da norma que vai passar a vigorar, do que nós ficarmos nos apegando a aspectos de inconstitucionalidade. E aí nós vamos entrar no segundo ponto de dificuldade. Primeiro é esse do movimento. O movimento ele é de irradiação, mas depois acaba sendo de atração. Hoje o momento histórico constitucional que nós vivemos é um momento de atração. Nós vamos olhar a constitucionalidade a partir da perspectiva da lei em relação aos valores constitucionais. A segunda dificuldade diz respeito ao próprio conteúdo da Constituição. A Constituição, ela, diferentemente da norma, até por conjugar esses valores que são muitas vezes antinômicos, e a gente sabe que o critério de solução, isso já vem desde da escola alemã, do direito público alemão, para resolver as contradições intrínsecas da Constituição. Tem métodos de prevalência de um valor sobre o outro em determinadas circunstâncias e sempre a partir do caso concreto. Aí vem a necessidade de definição do que é conteúdo essencial, né, e dos métodos de recorte dos próprios valores. Né? Recorte no sentido de confronto mesmo, porque depois tem o recorte que é feito pelo legislador, e nós vamos chegar a ele. Mas essa carga valorativa que é própria da Constituição e que é diferente da norma, ela coloca alguns obstáculos, mas ela dificilmente vai ferir de morte a própria norma. Então, o recorte, nesse sentido que eu digo, diz respeito à eficácia da norma infraconstitucional, né? O alcance dela frente à Constituição.
mas continuamos no plano entre o objetivo e o valorativo. E aqui eu entro no terceiro aspecto que, pelo menos a meu juízo, a gente cria algumas dificuldades, a gente tem algumas dificuldades a partir da cláusula de não retrocesso. A gente, pela cláusula de não retrocesso, imagina, e é natural até pela terminologia, a gente imagina que o não retrocesso, ele iniba qualquer alteração infraconstitucional que possa afetar uma maior expansão de um direito fundamental. E não é isso. Não é isso. Porque a função de decotar a roupa, na verdade, o direito fundamental, ele é apresentado, como nos ensina a doutrina, prima facie, ou seja, é aquele direito amplo, é um valor ideal, um valor ideal, é uma ideia, é um valor que se apresenta como norteador de toda a ordem. Mas quem vai fazer a roupa, quem vai cortar o cabelo, quem vai pegar a matéria bruta e transformar em estátua, é o legislador, a partir daqueles valores. Ou seja, o valor tem que estar contido ali, mas aquele valor, ele é transformado pelo legislador. Não fosse assim, a função legislativa não teria sentido. E a Constituição seria algo que, num determinado momento, teria que ser alterada, necessariamente. Ou seja, não é próprio da Constituição uma rigidez que implique um não retrocesso infraconstitucional. Isso é algo que precisa ser dito. É mais ou menos, o que eu estou dizendo para vocês é mais ou menos assim, não dá para ser contra ou a favor do câncer. O câncer é uma realidade, ele existe. Né? Óbvio que todos nós desejaríamos que ele não existisse no mundo, mas a dinâmica social e a dinâmica jurídica, quando se trata do não retrocesso, é mais ou menos essa relação. A gente tem que, até para poder enfrentá-la, a gente precisa compreender no que implica. Eu não posso retirar da Constituição os valores que ali estão. Agora, eu posso, e é próprio do legislador, eu trabalhar esses valores segundo, enfim, as conjunturas que sejam econômicas, políticas, etc., num determinado momento. E essa é uma dificuldade que a gente tem quando vai tentar enfrentar os aspectos da mudança que abalam fundamentalmente toda a nossa estruturação de uma racionalidade pró-trabalhador, numa perspectiva de mudança infraconstitucional, que vou falar disso várias vezes com vocês hoje, que é fundamentalmente pró-empresário, ou pró-pequeno e médio empresário, por assim dizer, porque a lógica boazinha dessa reforma é a seguinte: mais ou menos 70% dos empregos são gerados por pequenos e médios empresários. E uma legislação extremamente protetiva estaria sufocando uma possibilidade não só de avanço, mas de própria sobrevivência econômica de determinados segmentos. Isso eu estou pegando um discurso bonitinho que é colocado. A gente sabe que não. Quando houve o corte do orçamento da Justiça do Trabalho no final de 2014, os presidentes dos tribunais chegaram para discutir com o relator, e ele disse o seguinte: eu tive um processo, a minha família tem uma imobiliária no interior do Paraná, e por conta de 2 ações trabalhistas nós tivemos que fechar a imobiliária. Vocês são terríveis, a Justiça do Trabalho tem que acabar. Ou seja, as razões não são republicanas, no fim das contas, mas institucionalmente pensando, a gente tem que travar esse debate no âmbito da técnica e no âmbito da instituição. Então, assim, dentro de uma perspectiva
mais pró-econômica, nós temos uma mudança de eixo, independente das razões que possam levar ao que está subjacente realmente a isso, se é a empresa do parlamentar X ou se é a da família do parlamentar Y, isso não interessa. O que há, de fato, é uma norma que muda o eixo. E a questão a saber é, apesar de uma extensa carta de direitos na Constituição, o legislador pode mudar a regulagem desses direitos de uma maneira que seja hoje mais favorável ao econômico do que ao trabalhador? Aí vai depender da leitura de cada um, fundamentalmente do caput do artigo 7º da Constituição. Porque a leitura que vinha sendo feita até então é de um direito do trabalho sempre aquisitivo. Um direito do trabalho em que, além daqueles direitos, outros que visem a melhoria do trabalhador e as suas condições na empresa. Essa foi a visão que norteou. A se entender que isso é uma cláusula pétrea, nós podemos chegar à conclusão de que boa parte das disposições contidas nessa norma, e aí a gente vai ter que realmente construir caso a caso, artigo por artigo, etc. A se chegar a essa conclusão, nós podemos chegar a uma contaminação de boa parte da reforma. Mas tem o outro lado disso. Os dois aspectos que o próprio artigo 7º permite que sejam negociados coletivamente são jornada e salário, que são os aspectos estruturantes da relação de emprego, quantitativamente estruturantes da relação de emprego. Aí, por uma lógica quase que elementar, se eu posso mexer no que estrutura, ou seja, no que é principal, eu não posso mexer no menos. Isso eu estou falando só de autonomia coletiva, porque tem um outro complicador nisso aí, que é a mentira que tem na reforma de que as relações coletivas estão sendo privilegiadas. É a prevalência do negociado sobre o legislado. Eu acho que isso é uma aporia. Esse debate é um falso debate, a prevalência do negociado sobre o legislado. Primeiro porque é um debate de esquerda. É um debate que o movimento sindical sempre buscou. E também era contrário a nós. O movimento sindical autêntico, aquele novo sindicalismo, era contra a Justiça do Trabalho, contra a CLT e favorável à negociação na fábrica, e onde o negociado prevalece sobre o legislado. Quando estiveram no governo, não levaram isso à frente. Houve o Fórum Nacional do Trabalho e essa ideia não vingou. Apesar de ter um projeto de lei encaminhado pelos setores relacionados ao pessoal do ABC paulista, onde o sindicalismo é forte, o sindicato dos metalúrgicos é forte, mas que também não vingou. Mas, de qualquer maneira, a bandeira é uma bandeira de esquerda. O negociado sobre o legislado significa empoderamento da classe trabalhadora. Vamos pegar uma lógica. Por mais que exista, e nós falamos como juristas, que nós saibamos da importância do parlamento, né? Tanto que nós estamos falando aqui da importância da lei de positivismo jurídico, nós estamos falando de parlamento. Se nós estamos falando de positivismo jurídico e importância de lei, nós estamos falando fundamentalmente de um poder estruturante da nossa democracia. Apesar disso, nós nunca tivemos um Congresso tão avacalhado como a gente tem agora. Nunca tivemos. Tanto que um dos argumentos mais razoáveis que existem para a inoportunidade da reforma é o da inoportunidade, esse Congresso todo desmoralizado, com denúncia em relação à parte significativa do Congresso, em relação a ligações espúrias, perigosas, de determinados interesses inconfessáveis ou não confessados até agora, e alguns já confessados, né? Mas nós temos um Congresso absolutamente desprestigiado. E nós que defendemos o direito do trabalho, nós queremos a prevalência do produto desses caras. Nós queremos que o que prevaleça seja a lei, feita por esses caras.
feitas com esses interesses que, inclusive, boa parte deles a gente não sabe. Nós não sabemos se só estamos vendo a ponta do iceberg. É paradoxal isso. É paradoxal. Então, assim, o debate do negociado sobre o legislado, ele está fora. Ele, na verdade, eu acho, isso a Doris, que é a desembargadora muito boa aqui do tribunal, né, que era muito inteligente, a Doris dizia uma coisa que eu guardei até hoje. O juiz do trabalho é ocupado com muito trabalho, dão muita coisa pulverizada para ele parar de pensar. Né? Nós somos muito qualificados para continuarmos tendo tempo para pensar. E o ócio é o amigo da filosofia. A gente só consegue pensar se tiver tempo para isso. Se estivermos com a mente ocupada com algo menor, já era. Não tem pensamento. Eu acho que essa lebre do negociado sobre o legislado é que nem o sofá da sala. O sofá do marido traído. Porque o debate não é esse. O debate é a desestrutura do sindicato. O debate é o aprofundamento da aniquilação do sindicato como o ator genuíno, como protagonista da transformação do mundo do trabalho. Porque nós acabamos assumindo, por uma situação de oportunidade, nós assumimos esse protagonismo, mas é o que eu falei para vocês, nós somos caso único no mundo em que o judiciário, que é imparcial, se colocou como o protetor de uma das partes no processo, falando idealmente. Isso não existe. Poder judiciário trabalhista, em qualquer lugar, e eu falo isso mesmo onde não há justiça especial, porque onde não há justiça especial, normalmente existem varas que são especificamente voltadas, competentes para o julgamento das causas trabalhistas, das demandas oriundas das relações de trabalho. Mesmo em qualquer desses lugares, o Estado vem para fazer o seguinte: pá, eu estou botando limites na ação sindical. O Bailos Grau diz que todo sindicato tem um quê, todo sindicato autêntico, tem um quê de extratalidade. No nosso caso, o que o sindicato fez? E o que ele lamenta mais agora com a reforma? A perda do imposto sindical. Isso não existe. Né? Isso não existe. Depois de todo aquele debate que houve no Fórum Nacional do Trabalho, aquela coisa toda, os sindicatos saíram dali da mesma forma que entraram, e as centrais saíram diferentes. Como? Participando do FAT. Então, ao invés de se acabar com a contribuição sindical, o sistema foi vitaminado. As centrais, que eram a possibilidade de implosão, né, aquilo que se dizia, que o sistema era unitário do sindicato até as confederações, mas ele implodia, a unicidade implodia nas centrais sindicais, porque você passava a não ter mais essa vinculação. As centrais não simplesmente abriram mão disso. Elas quiseram participar do FAT. E aí a gente está como está, pior. E é aí que eu quero chegar para poder entrar. Vocês devem estar achando que eu estou fugindo muito do recurso de revista, mas isso é importante falar para a gente poder chegar lá. O que é pior, a reforma que se diz agora uma potencializadora do negociado sobre o legislado, bota o sindicato mais para longe ainda. Por quê? Porque cria, só concluir, porque cria as comissões internas. Na verdade, a comissão interna é criada na Constituição, então você não pode nem dizer que é inconstitucional, porque a lei está regulamentando já com muito serodiamente aquilo que a Constituição encomendou já há quase 30 anos. Ele vai lá e regulamenta uma comissão, e aí é que vem realmente a sofisticação de crueldade, né? Não é que sem vinculação com o sindicato. Isso aí por si só já seria terrível, mas vedando que o sindicato participe formalmente
do processo. Olha que maluquice. Então, assim, eu crio a comissão alienada. Aquilo que a Justiça do Trabalho cumpriu num determinado momento, tirando o sindicato da jogada, né? Até hoje a gente fez isso, nós tiramos o sindicato da jogada. Se a gente for parar para pensar, ações efetivas do movimento sindical, a gente vai ter muito poucas relevantes em termos de construção de direito do trabalho. Eu não estou falando político, não estou falando de partido político que nasce com movimentos, nada disso. Eu estou falando do sindicato em termos de direito do trabalho, de construção de normas, que é a função precípua do sindicato, né, na negociação coletiva. Então, nós tiramos o sindicato da jogada. Assumimos o papel, eles não estavam aí, nós fomos lá e levamos a sério. A paulada de misericórdia no sindicato veio agora. Não é pelo fim do imposto sindical, que de fato é uma excrescência. Não é isso. É porque o sindicato agora não vai negociar mesmo, já não negociava. E aí você cria um estímulo à negociação, dizendo inclusive que ela vai se superar em determinadas matérias, vai superar ao que está contido na lei, mas só quem vai negociar não é o sindicato, não. Olha que loucura! Como diria aquele apresentador, loucura, loucura, loucura. Nós temos a exacerbação do individualismo nas relações de trabalho. Ou seja, todo o caminho que podia ter sido feito via autonomia coletiva, ele tem um passo gigantesco atrás. Na verdade, eu vejo 3 problemas estruturantes da reforma. E um deles é esse. É você realmente tirar o sindicato da jogada. A gente não sabe durante quanto tempo isso vai permanecer. Até porque tem sindicato que, apesar da estrutura ser feita para ele não funcionar, tem sindicato que funciona. O que esses caras vão fazer? Né? O que as centrais vão fazer? Isso daqui a uns 3, 4 anos. Você acaba com a receita deles, eles não podem negociar. O que as partes vão fazer? Eu vou permanecer nesse sindicato para quê? Não é à toa que o que se anuncia aí, que por medida provisória eles vão pensar numa forma de compensar, né? Pois é. Por quê? Porque o sindicato tem que continuar sobrevivendo para não perturbar a paciência do governo. Porque senão eles vão criar o problema que não criaram até agora. E eu chamo a atenção para vocês, é algo que eu quero trazer para o debate, o seguinte: como é que a gente ficou sozinho esse tempo todo, né? Nessas discussões sobre as reformas. Cadê os sindicatos para defender o direito do trabalho, para defender a CLT? Né? Fiz na verdade, essa construção do arrimo para eu poder agora entrar diretamente na questão do recurso. Né? E aí eu quero falar um pouquinho da mudança. Como eu disse anteriormente, a nova ordem que vai se instaurar, ela vai fechar um ciclo que tinha acabado de se alterar. Se alterou como? A Lei 13.015 veio trazer uma formulação em termos de atuação ou articulação, uma atuação articulada entre o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais. Por quê? Papel do TST, princípio, unificar a interpretação do direito do trabalho no Brasil. Isso falando assim em linhas muito gerais, mas precisas. O TST existe para nós termos uma forma unívoca de interpretação do direito do trabalho no território brasileiro. Acontece que com a dicção do artigo 896, a dicção anterior, as soluções estavam sendo muito atomizadas. Por que elas estavam sendo atomizadas? Porque descobriu-se, por meio do recurso de revista, algo que o recurso de revista, pelo menos idealmente, não era. Descobriu-se no Tribunal Superior do Trabalho uma terceira instância. E, através dos caminhos para se chegar lá, esses caminhos fundamentalmente eram 3, né? Mas
primeiro deles, a violação direta à ordem jurídico-positiva, ou seja, a lei federal ou a Constituição Federal, ou então a demonstração de dissenso jurisprudencial. Por quê? Porque através do dissenso, tribunais diferentes julgando uma determinada matéria, o TST podia dizer, não, se um julga assim e outro julga assado, na verdade o sentido da interpretação da norma federal é esse. Ou seja, o TST estaria atuando como modulador. Acontece que, só para dizer a vocês, o primeiro ano em que eu cheguei lá, 2014, terminou com mais de 320 mil novos recursos chegando ao Tribunal Superior. Vocês imaginam, gente, 320 mil novos recursos para 27 ministros, é uma loucura. Nós, na convocação extraordinária, recebíamos por semana 400 processos. 400 ou 500, agora não me lembro, era processo à beça, né? E ainda era menos do que os ministros. Então vocês imaginam assim, cada gabinete de ministro tem 40 pessoas, um pouquinho mais de 40, ou seja, são microempresas funcionando ali dentro para produzir decisão judicial. E aí nós chegamos a uma situação em que... de segmento. Pois Tem que ser. É defensiva, você passa a criar uma jurisprudência defensiva, e no aspecto de formalização. Então, nós chegamos a uma situação de insustentabilidade do recurso de revista. Por quê? Porque ele acabou criando uma instância que não existia e, na verdade, pelo próprio excesso, ele acabava não permitindo uma reflexão maior do Tribunal Superior naquilo que seria a sua função principal, que é a de modular e de dizer o direito do trabalho em termos nacionais. Isso ficou muito na súmula. O que a reforma faz? Eu disse para vocês. Ela vai cirurgicamente em cima das súmulas que incomodavam e cria uma metodologia para a criação de novas súmulas que eu ousaria dizer que muito dificilmente o TST vai conseguir editar alguma outra súmula depois disso. 2/3 das turmas, só é possível a edição de súmula quando corresponder ao julgamento em 2/3 das turmas do TST, dos órgãos fracionários, tendo pelo menos 10 julgamentos por unanimidade sobre os temas. Ou seja, para não construir mais nada, né? E aí eu acho que entra o segundo pilar. Por isso que eu fiz todo esse trajeto até aqui, para a gente entender a importância do recurso de revista dentro desse projeto de tiro ao alvo que foi feito através da reforma trabalhista. Atinge-se as principais súmulas do TST e depois inibe-se ou cria-se um embaraço muito grande para a edição de novas súmulas. Com um requinte de crueldade, essa cereja do bolo, a Lei 13.015, ela surge de uma semana de estudo e pesquisa que o Tribunal Superior fez no ano de 2011. Foi uma semana de reflexão, Enéas vai lembrar bem, porque foi fruto de muito debate, daí surgiu o cancelamento de súmulas, surgiram outras tantas e algumas comissões. Uma comissão normativa e outra para assuntos legislativos, no âmbito do Tribunal Superior, composta pelos ministros. Pois bem, num dado momento, depois de vários debates, porque houve sequências desse grande encontro de 2011, o Tribunal Superior ele se defrontou com o seguinte paradoxo. Ele já tinha a norma, desde o ano de 2011 mesmo, que determinava ou que autorizava o conhecimento do recurso de revista pela utilização do critério da transcendência, mas que os ministros, nesses debates, percebiam a dificuldade de implementação. Por quê?
porque não tinham dados objetivos para o estabelecimento dos critérios. O que seria a causa de transcendência econômica, a causa de transcendência política, a causa de transcendência social e por aí vai. E nesses debates eles vinham encontrando dificuldades de estabelecer esses critérios. Pois bem, daqui a pouquinho eu vou a eles especificamente, porque isso eu não tive tempo ainda de guardar de cabeça, eu vou ter que ler para estimular o debate com vocês. Mas a reforma trabalhista propõe objetivamente quais são esses critérios. E aí vem, ao mesmo tempo, revoga expressamente os parágrafos 3º a 6º do 896-A, né? Que era o que trazia, o parágrafo 1º A, 896, parágrafo 1º A, ou inciso A, sei lá, tem um azinho aí no meio. Mas é justamente o que tratava dessa nova ordem imposta pela Lei 13.015. E qual é a nova ordem imposta? Diante do impasse dos debates nessas comissões, que começam a ocorrer desde 2011, o TST, numa sacada muito inteligente, percebe que o CPC vinha avançando no sentido da uniformização de jurisprudência. Havia, justamente no sentido de regulamentar o artigo 5º da Constituição, quando fala da segurança jurídica como um dos valores fundantes da Constituição, havia necessidade de dar mais segurança às decisões proferidas pelos tribunais. Ou seja, o primeiro passo de prestígio das decisões judiciais, que é o de coibir no âmbito processual a litispendência e a coisa julgada, ou seja, evitar decisões díspares para situações idênticas, ou de reunir as ações conexas ou continentes, de forma a também evitar algum contrassenso quando nós tenhamos matérias que estejam contidas ou que sejam conexas uma na outra, com a popularização da justiça, através de uma maior abertura do acesso ao judiciário pós-Constituição de 88, percebeu-se que o desprestígio do judiciário, em boa parte, vinha através das soluções diferentes para casos que, embora não sejam das mesmas partes, seriam, sobre os outros aspectos, idênticos, ou pelo menos similares. Isso nas relações de trabalho, então, ganhava um apelo muito grande, porque é o colega de trabalho, um sentado do lado do outro, e que vão ter, por exemplo, num desvio de função de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, o reconhecimento no caso de um e o não reconhecimento no caso de outro. Mudando a composição. Mudando a composição da turma ou em turmas diferentes. Pior quando é mudando a composição na mesma turma, né? Pois bem, o CPC passou a buscar, e vocês sabem disso, com sem número de incidentes que criou, fórmulas para a unificação da jurisprudência. Isso já vinha nas transformações novo CPC, com o incidente de uniformização de jurisprudência, né? Pensando nisso, o que o TST falou? Bom, vou esquecer a transcendência e vou me fixar naquilo que o TST já trouxe de inovador e que me atende. Ou seja, eu modifico, eu altero a responsabilidade de unificação de jurisprudência. Quem vai unificar a jurisprudência não sou mais eu. O Brasil é muito grande, cada tribunal unifique a sua. E eu vou modular as disparidades que existam nessas unificações havidas no âmbito de cada regional. Então, a Lei 13.015 traz um giro copérnico, e que os tribunais não perceberam, mas que foi para os tribunais um grande empoderamento. Ou seja, a capacidade deles criarem as suas jurisprudências internas, solidificarem, através do quê? De súmulas ou de tese jurídica prevalecente. Tanto que a alteração trazida pela Lei 13.015 introduz lá no parágrafo 3º do artigo 896 a
possibilidade de uso, possibilidade não, o uso específico do incidente de uniformização de jurisprudência, o IUJ, que por uma infelicidade, por isso que eu falo, a gente acaba sendo Botafogo mesmo, TV Record, não tem jeito. O IUJ foi, depois de um ano, deixa de existir no CPC. Né? Com a reforma, o IUJ deixa de existir e a gente acabou ficando com aquela situação de que, bom, então é o que o regimento interno de cada tribunal disser. É como se processa. Claro que a gente continua usando a lógica do CPC, mas adaptada a cada tribunal ao seu regimento interno. E a reforma agora ela vem para acabar com isso. Então, a primeira grande dúvida que surge nessa parte que eu acho que é estruturante é como é que o TST vai trabalhar com essa tendência de uniformização de jurisprudência, mas relegando a um plano secundário a transcendência, porque a transcendência dá muito poder para o relator, né, gente? Vamos falar francamente. Doutor Alexandre, então, eu posso deixar essa indagação, assim, como para a segunda parte? Eu só passaria a palavra à doutora Cida e depois à doutora Daniela para alguma consideração. E a gente encerraria essa primeira parte, por favor? Eu gostaria de reforçar, sim, essa primeira parte, reforçar com os argumentos aqui da colega, porque foi o que também discutimos um pouquinho, né, nas nossas falas de ontem e antes de ontem. Pois é, nós também tratamos, desembargador Alexandre, ou melhor, nós também retratamos a nossa preocupação sobre essa perspectiva, né, indubitável do negociado sobre o legislado. E como ela repercutirá na nossa atuação, na nossa atribuição e no nosso poder-dever de reconstituir aquilo que fizemos no passado, qual seja nos afastarmos do movimento sindical, nos afastarmos desse empoderamento, né, sindical para fazer valer, e agora nesse novo momento, né, fazer valer o negociado sobre o legislado. Na verdade, na minha opinião, nós sabemos como fazer, porque ao longo desses anos nós trabalhamos no empoderamento de outras instituições, né? É só tomarmos como exemplo alguns temas que trabalhamos com afinco, né? A questão do trabalhador negro, a questão da trabalhadora mulher, trabalhamos muito o gênero, a pessoa com deficiência, e nesse percurso nós fomos ao mesmo tempo trabalhando a concepção da lei, a implementação da lei e ao mesmo tempo empoderando a sociedade civil organizada que tratava especificamente deste tema. Então, na verdade, do ponto de vista institucional, o Ministério Público, talvez não, certamente saibamos como fazer, né? Agora, essa estratégia, na minha opinião, ela precisará ser pensada entre nós, Ministério Público, e a magistratura. Eu não vejo um caminho daqui para frente, frente à reforma, uma atuação, ainda que promocional, com a magistratura, né, principalmente nesse primeiro momento, relembrando 95, de falar exaustivamente a respeito, para que possamos traçar os caminhos. Mas a estratégia, né, seja ela do ponto de vista promocional, seja do ponto de vista da implementação, nós teremos que ter a participação parceira e fundamental Ministério Público, Magistratura, para encontrarmos esse meio do caminho, né?
Nós vamos ter que encontrar o meio do caminho para poder consolidar este poder estruturante que teremos que fazer em relação ao movimento sindical. Rapidamente, já para o debate, gostaria de lançar duas questões, Alexandre, quando a gente retornar. Primeiro é que, embora eu tenha entendido as considerações do meu caríssimo amigo desembargador Alexandre, quando fala que para ele, na sua experiência e no seu campo de estudo, que é esse exatamente da negociação coletiva, a questão do negociado versus legislado não estaria bem colocada em termos de confronto, seria uma aporia. Embora tenha entendido as suas colocações, eu considero esse um grande risco, considero um grande perigo a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, acho que essa é uma questão para o debate depois. E eu gostaria de saber também como é que você está lendo, já que você fala de alterações profundamente estruturantes, talvez um dos artigos da CLT mais estruturantes do direito do processo do trabalho seja exatamente o artigo 8º, você o citou muito aqui na exposição. O parágrafo 2º trata especificamente das súmulas e outros enunciados de jurisprudência produzidos pelos TRTs e pelo TST, proibindo a edição de súmulas e outros enunciados que restringam direitos legalmente previstos ou criem obrigações que não estejam previstas em lei. No meu juízo, assim, modestíssimo, né, numa primeira leitura, isso acabaria por atingir praticamente a totalidade das súmulas de jurisprudência que nós temos aí, porque a função das súmulas justamente é interpretar um dispositivo de lei, na lacuna até mesmo, é criar direitos, criar obrigações, restringir determinadas situações jurídicas. Então, eu gostaria de saber como é que você está vendo essa questão. Eu acho que é um grande desafio aqui a atuação dos tribunais. Então, penso que a plateia conseguiu constatar aquilo que eu anunciava aqui no início, a enorme capacidade do Dr. Alexandre de apreender essa realidade e traduzi-las para nós. E, assim, a capacidade também de apaziguar os espíritos. Aí eu volto, porque, assim, apesar de ele ter revelado para nós aqui uma realidade muito cruel, ele apontou já para uma luz no fim do túnel, não é? Vários rumos que a gente pode perseguir. Eu me lembro até, eu volto até aquele episódio, né? O consigno que o advogado não maneja muito bem os instrumentos de Minerva e não conhece as leis processuais, ou aplica a litigância de má-fé. E a pena mais branda foi essa litigância de má-fé. Eu me lembro de ter comentado com o desembargador Alexandre. Alexandre, ele saiu daqui satisfeito. Ele levou uma pena de litigante de má-fé e saiu satisfeito. Essa é a capacidade do doutor Alexandre. Mais uma vez, eu agradeço no encerramento desse primeiro bloco. E agora, em seguida, depois do intervalo, nós vamos ampliar o debate. Muito obrigado. Palmas, parabéns. Palmas.